Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para explicar para vocês o conteúdo da nossa aula dessa semana, certo? Então a gente vai estudar a classe gramatical numeral, os numerais. O que vem a ser os numerais? Numerais é aquela classe, né, de palavras responsável pelos números, pelos elementos numéricos. No caso, eu não estou falando do algarismo. Sabe o que seria o algarismo? Seria mais ou menos isso daqui, ó. 1, 2, 3, né? Não é dessa escrita que eu estou falando. Não é esse elemento, certo? O que eu estou falando é justamente do número escrito. Então, o numeral vem a fazer referência à escrita dos números. Certo? Numeral, escrita dos números. Então, eu vou ver que existe uma divisão dos numerais. Existem os numerais cardinais, os numerais ordinais, os numerais multiplicativos e os numerais fracionários, certo? Que vem a ser os numerais cardinais. O numeral cardinal é justamente a escrita do número mesmo, certo? Que dá uma ideia de quantidade numérica. Então, seria como eu escrevo o número. Aqui é na matemática, né? Como eu represento o número, o elemento que eu represento o número. Quando eu vou estudar no português o numeral, é como eu escrevo o número. Então, vai ficar 1, né? Por aí vai. Certo? Então, os cardinais é como eu escrevo o número. A ideia que me dá é justamente uma ideia de quantidade, certo? Os ordinais vai me dar uma ideia de sequência, uma ideia de ordem. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro e por aí vai, milésimo, né? Certo? Os multiplicativos vai me dar uma ideia de multiplicação, uma quantidade multiplicativa, certo? Por exemplo, dobro, duplo, triplo e por aí vai, certo? Os fracionários vão me dar uma ideia de fração. Então, seria como eu escrevo a fração, certo? Mais ou menos como? Eu dou uma ideia assim de meio, metade, um terço, por aí vai, certo? Então, é mais ou menos isso, o conteúdo dos numerais. Então, numeral é a escrita dos números. Eu tenho que lembrar que existem numerais cardinais, ordinais, multiplicativos. Os numerais cardinais dão uma ideia de quantidade. Então, é como eu escrevo o número mesmo, a do 1 até o infinito. Os ordinais vai me dar uma ideia de sequência, de ordem, primeiro, segundo, vigésimo, por aí vai. Os multiplicativos, uma ideia de multiplicação, dobro, triplo, duplo, certo? Os fracionários vai me dar uma ideia de fração, então meio, metade, um terço e por aí vai. Espero ter ajudado, certo? Qualquer dúvida no momento da resolução das atividades, entre em contato comigo no meu WhatsApp.